Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Dim, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna.
Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Sempre que puder, ajude os necessitados. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Não cometa adultério. Muitos me dirão, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, e que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço, de longe, conheces todos os meus pensamentos. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhes:
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo, não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Quando o Rei se assenta no trono para julgar. Com o olhar, esmiuça todo o mal. Cantem em louvor a Deus. Cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Diante de ti, 1000 a nós são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo.
Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Fala com sabedoria e delicadeza, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos se revoltam contra ti. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza?